A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Aldão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, eu os convido a estar diariamente acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada através desse canal, onde faremos a leitura de 5 capítulos diários, onde estaremos acompanhando a leitura do livro do Êxodo, capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor nos abençoe na leitura dessa palavra e que o Senhor derrame o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os ouvintes e sobre todos aqueles que acompanham a leitura desta palavra, Senhor. Nos dai, Senhor, livramento de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Hezron e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E aos anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Jaquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E aos anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri.
E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmão de Nassum, e ela deu-lhe a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Estes são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da casa do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus manda Moisés falar com Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e transformaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. A primeira praga. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que te tornou em cobra, e lhes dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirvam no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. Assim, todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio.
Então houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Faraó voltou para sua casa, e nem ainda isto considerou seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8, a segunda praga. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares a deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas suas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as correntes, sobre o rio, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e haviam muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre as tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, e nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. Então vieram grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó, e sobre as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim.
porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nosso sacrifício diante dos olhos dos egípcios, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de diante de ti e orarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, nos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença do Faraó e orou ao Senhor. E fez ao Senhor conforme a palavra de Moisés. Assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda uma vez seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9. A quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou verificar e viu que do gado de Israel não morreram nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. A sexta praga. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés as espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não o ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As advertências de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não os deixar ir? A sétima praga. E eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado
e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Também o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde o homem até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não hajas mais trovões de Deus, nem saraiva. Então eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei a minha mão ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade. Então estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. As ameaças de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusará humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas, as casas dos teus servos, e a casa de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virando-se, saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seus deuses. Ainda não percebeste que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havendo de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Vede que estáis mal intencionado. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E o expulsaram da presença de Faraó. A oitava praga. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito,
E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim, comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que sobraram da saraiva, não ficando verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o termo do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A nona praga. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi o Senhor, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim, e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Disse Moisés: Bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Cobre do Senhor com a vossa proteção. Dai-do, Senhor, do livramento de todo mal, agora e sempre, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o canal Porta Estreita, o canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus. Agradeço os irmãos, a todos vocês que estiveram nesse canal, que acompanharam a leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia.